Olá, seja sempre muito bem-vindo, bem-vinda a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho aqui um e-mail dele que diz assim: Olá, tudo bem, André? Tudo ótimo, meu querido. Eu me chamo tal, por favor, eu preciso muito de sua ajuda. Nunca namorei ninguém. No final de 2012 conheci uma garota, jovem, 18 anos, praticamente da minha idade, apenas um ano mais velha. Ela namorava uma garota. Uma garota? Ah, tá. Tudo bem. Ela namorava uma garota. Tá. Comecei a conversar com ela. Nos tornamos muito amigos e ela acabou traindo nesse relacionamento por causa de mim e para ficar comigo. Um dia depois, ela largou da menina. E assim que fiquei com ela pela segunda vez, a pedi em namoro e ela aceitou. Isso foi em fevereiro de 2013. Estamos juntos até hoje. Tivemos muitas brigas, pois meu ciúmes é em dobro, pelo fato do passado dela já ter ficado com homens e mulheres. Não, mas, meu querido, tanto faz, não é? Aí, não é porque ela ficou com um homem e com mulher que você tem que ter o ciúme em dobro. Então agora eu tenho ciúme em dobro só porque a pessoa é bissexual e já ficou com um homem e mulher, então agora eu tenho ciúme em dobro. Não, isso aí uma coisa não implica a outra. Talvez o seu ciúme seja porque, na verdade, ela estava namorando e ela ficou com você. Então a sua insegurança ela pode estar me namorando e ela pode também fazer a mesma coisa agora comigo. Esta é a problemática de quando a gente assedia uma pessoa que namora e aí a pessoa começa a ficar com a gente. Porque aí aquele fantasma começa a nos perseguir. Então tem tudo isso. Não é que você está com ciúme em dobro porque antes ela saiu com homem e com mulher, mas até por conta de como começou, como foi, não é? A questão. Ou talvez o em dobro aqui seja assim, a ameaça, no seu caso, é em dobro no sentido, talvez ela possa se atrair não só por um outro homem, mas também como por uma outra mulher. Aí eu concordo que seja em dobro. Né? Aí eu me sinto ameaçado nesse sentido. Pô, né, eu namoro com uma menina que é bissexual. Quer dizer que eu tenho que ter, né, medo, entre aspas, medo que ela fique tanto com outro menino quanto com uma menina. Quer dizer, então nesse sentido que o medo é em dobro. Eu sei que o fato dela ter tido um relacionamento com ambos os sexos não quer dizer que ela me ama menos. Sim, não é? Tá coberto de razão nisso. Mas o ciúme sempre fala mais alto. Eu acabo ficando louco e quando ela diz que vai me deixar porque eu não consigo me controlar, acabo brigando com ela. Pouco depois eu acabo até mesmo pensando em suicídio. Para com isso, meu querido. Né? Pensar em pôr fim à vida por causa de uma pessoa, jamais esse tipo de pensamento tem que passar na nossa cabeça. Né? Pensar em pôr término na nossa vida por causa de uma outra pessoa. Entro em depressão, paro de comer, me alimento muito mal, fico sem vontade para nada, pois eu gosto muito de compartilhar os momentos da vida ao lado dela. A felicidade está em mim, mas é sempre ela que sempre encontra um sorriso em mim quando estou triste. A gente briga muito, já ficamos separados 2 vezes e essas 2 vezes duraram 1 mês. Ela me garantiu que nesse tempo nunca ficou com ninguém, pois me ama muito e no futuro quer ter uma família comigo, quer que eu seja o pai dos filhos dela. Somos jovens, novos, com um futuro muito grande pela frente, mas eu não tenho dúvida que é com ela que eu gostaria de ir até uma cadeira de balanço. Mas eu gostaria que ela me tratasse com mais respeito, que parasse de me xingar à toa, de me maltratar, sabe, sem eu ter feito nada. Ela fala alto comigo, aí eu acabo errando com ela, depois parece que apenas eu quem sofro.
Mas toda briga eu sempre vejo ela chorando, acabo sentindo que ela me ama. Só não entendo porque ela não me procura. Acho que eu só me sentirei totalmente seguro quando ela me procurar. Já gastei muito a conta de telefone. Esses dias ela disse que quer um tempo para pensar, mas eu não consigo esperar. A vontade de ver essa menina sempre fala mais alto e a saudade dói muito. André, eu preciso muito da sua ajuda, gostaria apenas que me desse conselhos. Como vejo você aconselhando a todo mundo. Se possível, faça um vídeo, eu te agradeceria com todo o meu coração, pois assim eu enviaria para ela... enviaria para ela dar uma olhada e entendesse um pouco do que eu passo também. Então, meu querido, por que, né, você não expõe o que você passa? Eu gostaria que ela entendesse um pouco do que eu passo. Você concorda? Por que você precisa arranjar um tradutor para transmitir a ela o que você passa? Como se, por exemplo, o cara que está dizendo, então, né, eu falando da credibilidade nisso. Por que você não expõe? Você não expõe como você vê, como você sente a situação, né? Às vezes a gente se coloca numa posição inferior, como se uma outra pessoa fosse dar mais credibilidade. Nós que somos os envolvidos na questão, se a gente não tiver credibilidade, então, né, eu preciso que você entenda a minha situação, que você se coloque um pouco no meu lugar, mas eu preciso ouvir também. A gente não pode só querer falar, a gente precisa ouvir. É assim que a gente estabelece uma relação que começa a haver diálogo, né? Começa a ter maturidade, quando a gente não só fala e não só quer que o outro nos entenda, mas quando a gente também se abre ao entendimento do outro. Na verdade, gostaria que aconselhasse a nós dois. Eu a como controlar meus ciúmes. Bom, como controlar ciúme, meu querido? Aí tem vários vídeos que falam sobre isso, né? Aí entra a questão de insegurança, já até dei uma pincelada rapidamente no início da leitura deste e-mail. E ela, de como ela se sentir mais segura, ser menos fria comigo. Muito obrigado por ter lido, espero mesmo que possa me ajudar, pois eu tenho muito medo que ela me deixe. Sabe quando você sente que tem tudo na mão, mas às vezes acaba não conseguindo segurar e depois se arrepende muito, tenta fazer de tudo para voltar no passado? Eu passo por isso todos os dias. Eu preciso mesmo da ajuda de um especialista. Já pensei em ir ao psicólogo. Faça isso. Faça isso, né? Para ele te ajudar, para te orientar, mas acho que ele não entende tanto sobre relacionamento igual a você. Como não? Para... se um psicólogo não entender de relacionamento, então estamos perdidos mesmo, né? Um forte abraço. Muito obrigado, meu querido. Aí, a linha de raciocínio é essa. Você sentar, a gente tem que ouvir o que a pessoa tem a dizer, mas a gente tem que aprender a expor. A gente tem que aprender a expor, a gente tem que dar credibilidade no que a pessoa nos diz, para que ela também dê credibilidade naquilo que a gente está dizendo. Porque senão fica um jogo de empurra, eu vou querer que a mãe converse, eu vou querer que não sei quem fale, eu vou querer que o padre venha falar, vai querer que o André Massolini grave o vídeo para poder mostrar, porque aí dá credibilidade, né, no que ele está falando. Então, não, mas e eu? É o que eu sou envolvido na história, eu estou sentindo isso. Então, como eu vou me posicionar diante de tudo isso? Entende? Ouça o que eu tenho a lhe dizer, mas em primeiro lugar, e eu ouvi também? Eu também ouvi? Por que você acha que ela é insegura? Né? No que ela é insegura? O que a torna insegura? Quais são... O que a torna insegura? Você está falando aqui, né? Gostaria que ela se sentir mais segura. Então, aí é que tá. Numa relação,
Onde a gente apoia a nossa segurança? Por que que você considera que ela não é segura? Ou seja, por que que ela tem insegurança? Ela tem insegurança nela ou ela tem insegurança na relação? Porque são dois aspectos diferentes. Eu tenho insegurança, né, comigo mesmo e isso se reflete na relação, ou eu me sinto insegura na relação? Eu me sinto insegura com a relação. São dois aspectos que têm que ser distinguidos. Aí, eu sou uma pessoa insegura ou eu não sinto segurança na relação? Se é na relação, por quê? Quais são os fatores que têm feito com que eu não sinta segurança na relação? Por quê que eu percebo que eu não vejo segurança na relação? Por que que eu acho que a gente não vai para frente? Por que que eu acho que não tem futuro? Por quê? Quais são... E diante dessas respostas, quando a gente coloca o porquê, a gente tem que chegar a algumas respostas. Diante dessas respostas, o que podemos fazer e como podemos agir? Mais ou menos por aí. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe do Facebook, clique em seguir. Participe do blog Ponto de Vista, do Ponto de Vista em 5 minutos. Muito obrigado, dê um like e um forte abraço.